Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez agora para a nossa aula de matemática. Olha só, gente, conforme você está vendo aí no nosso roteiro de estudos, a nossa aula de matemática de hoje começa com o vídeo do Sistema Aprende Brasil sobre ampliação e redução de figuras, onde você vai assistir apenas até 7 minutos e 23 segundos. Não precisa assistir tudo. Por quê? Porque a outra parte nós vamos assistir em outro momento, em outra aula. Tudo bem? Então você vai assistir até 7 minutos e 23 segundos, prestando bastante atenção, com seu LDI aberto na página 14. Página 14 do LDI que você precisa estar com ele aberto. Por quê? Porque são as atividades da página 14 e da página 15 que nós iremos fazer e que serão explicadas nesse vídeo. Então, o professor lá do Sistema Aprende Brasil vai explicar para você, você vai prestar bastante atenção para poder fazer as atividades. Lembre que ele já vai resolver algumas dessas atividades. Então, você já pode ir seguindo o professor e fazendo juntamente com ele resolução coletiva, não é verdade? Olha só, na página 14 do nosso LDI, você vai colocar a data aí de hoje, 15/7, tá bom? E vai ler com bastante atenção. E olha, o desafio seu é o seguinte, você está vendo esta imagem aqui, esta figura, esse polígono aqui, ele é uma figura que está aqui nessa malha quadriculada, que nós chamamos ela de original, porque é a primeira, tudo bem? Qual é o seu desafio? É poder ampliar ou reduzir, né, essa figura nessas malhas que estão aqui. Então, olha só, você tem uma malha A, que é menor, então você vai reproduzir essa figura, esse polígono aqui na malha A, mas aí reduzindo o tamanho dele, tudo bem? Então tem que ser tudinho proporcional, certo? Cuidado bem com o tanto de quadrinho, tal, direitinho que você vai reduzir. Depois, você vai pegar essa figura original e vai ampliar na malha B, certo? E depois também você vai fazê-lo na malha C, que exige um pouco mais amplo, né? Um pouco reduzido algumas coisas, então você vai poder encaixar aí. Este é o exercício da página 14. Gente, eu quero que vocês prestem atenção em algo muito interessante que eu coloquei para vocês aí no roteiro de estudos a respeito disso. Então, deixa eu só passar na minha tela aqui para subir um pouquinho para vocês, para ficar melhor para a gente poder ler. Então, olha só. Eu coloquei para você o seguinte, sobre ampliação e redução de figuras. Primeiro eu falei sobre o exercício A, que é esse exercício da página 14, que eu acabei de explicar. E aqui coloquei no atenção, olha só. Atenção, lembre-se que figuras ampliadas ou reduzidas conservam a mesma forma, então não vai mudar de forma. A figura tem que ser aquela que vocês acabaram de ver, tudo bem? Mas diferem no tamanho. Qual é a diferença, então? O tamanho delas. Porque ou foi ampliada ou foi reduzida. Ou seja, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, observe isso na hora de fazer a sua ampliação ou a sua redução, porque, olha só, vai mudar aqui é o tamanho, mas os ângulos são iguais. Onde é ângulo reto, é ângulo reto. Onde é agudo, é agudo. Aqui eu acho que não tem, aqui não tem ângulo obtuso, só tem ângulos agudos e ângulos retos, não é? Então, observe bem os pontos que estão ligando aqui esses segmentos de reta para você fazer os ângulos certinho. E também o tamanho de cada segmento de reta deve ser proporcional, né? Você vai ter que olhar e calcular aí direitinho como fazer isso de forma que este seu polígono que você vai desenhar, ele fique certinho, tá bom? Logo depois, terminou de fazer a página 14, vai para a página 15. Olha só que importante aqui a página 15. Meça os segmentos de reta que representam os lados desses polígonos e escreva as medidas
encontradas na tabela a seguir. Gente, como que você vai medir esses segmentos de retas? Ele diz aqui na tabela, medidas dos segmentos de reta em centímetros. O que é que a gente tem que é em centímetro? A nossa régua. Então, você vai utilizar uma régua. Olha, eu coloquei ontem lá, à noite, inclusive, um lembrete para os pais de vocês no grupo, que é importante vocês terem régua. Tem que ter régua, senão como que vai fazer lição? Não tem como. Tem que providenciar. Uma régua plástica dessa é baratinha. E se vocês conservarem, dura muito e muito tempo. Eu tenho uma régua aqui que está comigo já há quase 30 anos, gente. Eu acho que não dá para pegar agora para mostrar para vocês, senão eu iria mostrar. Por que eu tenho ela há quase 30 anos? Porque eu cuido dela. Olha, ela está aqui, ó. Está em ótimo estado. Está em ótimo estado. Eu uso ela direitinho já há 30 anos, basicamente, ou até 30 anos. Então, olha só, você pode ter uma régua que dure muito tempo, é só saber conservar. Então, fala para o pai e para a mãe comprar uma régua, se você não tem, comprar uma régua plástica de 30 centímetros, é baratinho, e você conserva, cuida dela para ela durar. Porque tem gente que fica entortando, daí quebra tudo. Aí não tem jeito, né? Então, tem que saber conservar as coisas que são compradas e cuidar dos materiais escolares. Então, vamos explicar a atividade B de bola. Olha só, meça os segmentos de reta que representam os lados desses polígonos e escreva as medidas encontradas na tabela a seguir. Então, olha só, gente. Você tem aqui a figura original, que é aquela que está lá na página 14. Tem a malha A, que você vai desenhar, na malha B, que você vai desenhar, e a malha C, que você vai desenhar. Olha só, aqui neste campo verdinho, o que tem aqui? Os segmentos de reta. Você deve lembrar isso. Ó, segmento AB, aqui você está vendo que é o símbolo, esse risco em cima da letra A e B significa segmento. É o símbolo de segmento. Então, olha só, você tem o segmento AB, segmento BC, segmento CD, o segmento DE, o segmento EF, o segmento FG e o segmento GA. Quer ver? Voltar na figura lá? Vou mostrar na figura original onde estão. Gente, olha só aqui. O segmento AB começa aqui no A, vem até o B. Então, coloca a régua lá, mede. Segmento BC começa aqui no B, vem até o C. Coloca a régua, mede. Segmento C, aqui ó, C vem até o D. Vai colocar a régua e medir. Segmento D, E. Então, começa no D e vem até o E. Coloca a régua, mede. Segmento E, F. Vem do E até o F. Coloca a régua e mede. Segmento F, G. Coloca a régua e mede. E, por último, o segmento GA. Começa aqui no G e termina aqui no A. Coloca a régua e mede. Esses segmentos, você vai reproduzir ele nas malhas BC, A, B e C, que você vai ampliar ou reduzir o polígono, certo? Então, depois que você tiver desenhado, ampliado ou reduzido o polígono nessas malhas, você também vai medir, tá? Pode ser que dê número quebrado, por exemplo, 1,5, 2,5, 2,8, sei lá, que mais? 0,5, 1,4, 4,2, enfim. Pode dar valores quebrados, você vai colocar lá, tudo bem? Né? 4,2, 1,2, 1,5, não sei. Aí você vai medir direitinho cada um desses segmentos e colocar aqui na nossa tabela, tá? Então, fazer isso, preencher isso com muita atenção, tá ok? Aí, depois que preencheu a tabela, daí você consegue, então, responder as questões C, D, E, F e G. E terminando com a leitura deste quadrinho verdinho que está aí. Figuras ampliadas ou reduzidas conservam a mesma forma. Ao ampliar ou reduzir uma figura, os ângulos conservam a mesma medida e os lados aumentam ou diminuem na mesma proporção. Não é verdade?
Então, isso é algo muito importante que você tem que entender sobre ampliação e redução de figuras. Não esqueça de colocar a data nas páginas, 15/7, fazer com atenção. Se tiver dúvida, gente, eu estou aqui. Tire a dúvida comigo até às 11h30. E não adianta só falar assim, professor, estou com dúvida. Está com dúvida em qual questão? É página tal, questão tal, professor. E qual é a dúvida? Eu não entendi, eu não entendeu o quê? Né? Tem que ler, falar, olha, o professor está falando isso, mas eu não, o que é isso? O que é tal coisa? O que é essa palavra? O que é segmento? Né? Você tem que saber qual é a sua dúvida. Explique a sua dúvida, que isso vai te ajudar até mesmo a entender a questão, a atividade que é para ser feita, tá bom? Então é isso aí. Boa atividade, um abraço, até mais. Tchau, tchau.